Agora, por que era necessário que Jesus, ainda a pergunta, por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Para que ele fosse mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo disse, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Além disso, para cumprir o propósito original do homem de dominar a criação e para ser nosso exemplo e padrão da vida. Então, Jesus Cristo é o Deus homem. Jesus será, e ele será homem para sempre. Quando Jesus ressuscitou, ele assumiu o seu corpo, com o qual ele foi crucificado. Mas é um corpo glorificado. Por isso que os seus discípulos não o reconheceram de imediato. Houve inclusive alguns que o viram e não se deram conta prontamente que era ele. Depois seus olhos se abriram, depois eles se convenceram que era de fato Cristo. Então Jesus será um homem para sempre. João 20, Lucas capítulo 24, Atos capítulo 1, 1 aos Coríntios 9, 1 aos Coríntios 15, Apocalipse 1:13 e Mateus 26, 29. Em Apocalipse, por exemplo, assim como em Atos, se fala sobre Cristo que ascendeu aos céus, vir, sobre o fato de que ele vai voltar e será visto no seu corpo. Aqueles que o traspassaram vão vê-lo. Outra verdade aqui, agora sobre a divindade de Cristo. A encarnação foi o ato pelo qual Deus assumiu a natureza humana. Simples, né? Se você for expor essa doutrina, esse ensino para alguém, ou se for falar sobre a reencarnação, ou melhor, sobre a encarnação, o que seria a encarnação? Simplesmente isso. A encarnação foi o ato pelo qual Deus, Filho, assumiu a natureza humana. Quais são as provas bíblicas da divindade de Cristo? A palavra Deus, a palavra que é a palavra grega Theos, foi atribuída a Cristo. João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse é um dos textos. Versículo 18 do capítulo 1 de João também. Romanos 9, 5, entre outros textos. Então, o termo Theos é atribuído a Cristo. Theos, Theos, é Deus em grego. A palavra Senhor é atribuída a Cristo também. É o termo grego Kyrios. Mateus 13, 27 trata sobre isso. João 4, 11. Outros textos. Eu vou passar os slides para vocês com essas referências bíblicas. Vocês vão poder acompanhá-las melhor. Sinais de que Jesus possuía atributos de divindade. Então, olhem só, onipotência. Onipotência. Mateus 8, 26 a 27. Jesus tinha esse atributo também. Esse que é um atributo atribuído, ou melhor, é uma redundância aqui, um atributo visto em referência a Deus. Deus é onipotente, assim como Deus é onisciente. Há instâncias no Testamento em que Jesus mostra claramente que sabia, sem que ninguém lhe contasse, coisas que só Deus podia saber. Outro atributo da divindade que aponta para a divindade de Cristo, a sua imortalidade. João 2,19. A sua onipresença. Mateus 28, por exemplo, depois da sua ressurreição, 28, 20. Então, vamos aqui a doutrina de Cristo. Por que é necessária a divindade de Jesus? Um livrinho de um teólogo medieval chamado Anselmo, intitulado Por que Deus se fez homem, responde a essa pergunta. É um livro, na verdade é um clássico, que ele trata sobre a expiação, defende a justificação no sentido forense, e
a doutrina que foi desenvolvida por Anselmo se distingue, difere um pouco da que foi mais tarde desenvolvida pelos reformadores. Mas ainda assim ele alavancou, num certo sentido, o desenvolvimento dessa, pelo menos da pergunta, por que Deus se fez homem? É uma pergunta crucial, uma pergunta muito importante. Por que Deus se fez homem? Se alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os pecados, todos os que crescem nele, qualquer criatura finita não seria capaz de arcar com tal pena. Guardando as devidas proporções, Anselmo vai por esse caminho também. Então, porque é necessária a divindade de Jesus? Segundo, a salvação vem do Senhor, é o que Jonas nos diz no capítulo 2, versículo 9. E toda a mensagem das Escrituras é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura jamais conseguiria salvar o homem, só Deus mesmo poderia. E Jesus nos disse no Evangelho de Lucas, por exemplo, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Só ele poderia ter vindo nessa missão de resgate e desempenhar de maneira perfeita e completa. Por que é necessária a divindade de Jesus? Uma terceira resposta, ou um terceiro aspecto da mesma resposta, é que só alguém que fosse verdadeiro e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e homem. 1 Timóteo 2,5, versículo que eu já citei, e tanto para nos levar de volta a Deus, como também para revelar a Deus de maneira mais completa a nós. João 14, 9. Agora, há várias concepções inadequadas sobre a divindade de Cristo na história da teologia. A gente vai ver isso no próximo vídeo.